Todo mundo quer saber quantos vendedores ganham dentro do Mercado Livre, qual que é a margem de lucro desses vendedores. Vou te fazer uma pergunta aqui. Tem muito vídeo aqui no YouTube falando sobre esse assunto. Se você é vendedor, você começou a vender muito, você está ganhando muito, você tem uma margem lá, vou dar um chute aqui, 50% de um produto e você está vendendo bastante, vendendo muito. Você viria aqui no YouTube, criaria um vídeo falando que você vende muito, mostrando a caixa preta da sua empresa, falando sua margem, falando quanto você vende. Você ia falar esse tipo de informação abertamente para qualquer pessoa? Eu tenho certeza que não. Geralmente esse tipo de informação a gente não passa nem para parente, quanto mais dentro do YouTube, para milhões de pessoas estarem tendo acesso a esse tipo de informação. Então, quando você vê alguém falando de margem aqui no YouTube, tenha o pé atrás, alguma coisa vai sair dali. Eu tô até meio que dando risada aqui, porque tem coisas que eu tô lembrando de coisas que eu vi que são muito engraçadas. Tome muito cuidado. Eu sou o Juarez, esse canal Vendedor Ágil. Se inscreva, dê o seu like, ative o sininho para receber notificações. Principalmente compartilhe com os grupos de WhatsApp para que os vendedores abram a mente. Quando um vendedor precifica errado, você está naquele nicho, você vai ser prejudicado, porque o preço gera concorrência. Então, quando esse pessoal erra no preço, você está naquele meio, você vai ter problemas também. Principalmente siga no Instagram, que lá eu posto informações sempre com muito mais rapidez, que aqui dá para conversar com o pessoal, mostra o resultado dos vendedores, muito vendedor crescendo muito, graças a Deus. Hoje, mais uma vendedora que acabou de entrar, conseguindo medalha, líder, e vamos para cima. É isso aí, pessoal. Esse assunto é muito controverso, por isso eu vou discordar de muita coisa que vou mostrar para você na tela do computador daqui a pouco com dados. Quando você fala de margem de lucro, você vai ter que falar de preço de venda e principalmente de custos. Todo mundo mostra custos, mostra nota fiscal, mostra o imposto que paga aqui dentro no YouTube, ninguém mostra nada. Todo mundo fala da boca para fora. Eu tenho tanto de margem, eu tenho tanto. E um número muito bonito que falam aqui é 10%. Por que as pessoas falam 10%? Se um vendedor chega para você no YouTube e fala assim, ó, a minha operação da minha empresa são 600 mil por mês, ou seja, 10% de 600 mil, 60 mil. Você fez a conta rapidinho na sua mente. Pô, que legal. Esse cara vende 60 mil com 20 anos. Aí ele fala para você, comecei há 11 anos atrás, e você olha para ele, tem 20 anos. Começou com 9 anos de idade. Tem coisas que não dá para acreditar. Vou falar para você baseado em dados, para que você assista esse vídeo e você abra sua mente. Se você se identificar, me chame, eu tenho cursos que ensinam você a vender, fazer fotos, atender os clientes, tudo dentro do marketplace. E além disso, tem a consultoria que ensina o vendedor. A gente pega a conta do vendedor, consultoria um a um. Não tem nada desse negócio de um especialista do meu time, aí vem um jovem de 18 anos que ainda nem entrou na faculdade. Você vai ensinar alguém a vender e você não tem informações. Vou falar isso baseado em dados. Vou mostrar para você aqui sempre baseado em dados. Isso aqui é minha coletânea, que eu guardo com muito carinho. Essa coletânea aqui foi quando eu ganhei ela, quando eu comecei a fazer a minha pós-graduação, meu MBA, na Fundação Getúlio Vargas. E lá eu aprendia com essas pessoas aqui, não na internet como a gente costuma hoje. Então, essas pessoas aqui se dedicaram a vida a escrever teses, a fazer dissertações, a fazer conteúdo de relevância. Então, quando você fala de cursos, a gente procura esse tipo de informação aqui. Isso aqui é relevante. Se você consome esse tipo de conteúdo, pode ter certeza, dificilmente você vai errar. É lógico que uma hora ou outra você pode errar. Errar é humano, mas você vai ter muito mais informação. Então, conteúdo que eu passo para você, sempre baseado em dados e informação desse tipo. Quando eu fiz aula de probabilidade e estatística, graças a Deus eu tive um excelente professor, o presidente do IBGE na época. Esse tipo de conteúdo que eu tento transportar para o meu vendedor, para as pessoas que fazem meus cursos. Sempre eu deixo a fonte dentro anotada para o pessoal poder consultar e ir atrás. Então, procure, quando você fala de custos, esse tipo de informação aqui, consuma isso, que isso vai te dar muita informação relevante. Vou passar para você um pouquinho, isso é tema de estudo na minha consultoria de 3 horas a 3 horas e meia, só falando disso, falando de custos, precificação, para que você faça da forma correta. Só um parênteses aqui, um pouquinho antes de eu publicar o vídeo, ó, essa mensagem que eu recebi aqui de um dos alunos do curso. Quando eu falo que eu tento levar conteúdo relevante, informação correta, é para que aconteça isso. Olha esse depoimento aqui. Acabou de me enviar. Eu tô gravando esse vídeo em vários dias, porque demora muito para gravar um vídeo. Dia 11. Se você for olhando aí embaixo, você vai ver os dias que eu fui gravando o vídeo. Acabou de me enviar. Hoje, agora que eu vou publicar o vídeo. Juarez quer te agradecer porque ano passado eu estava perdido, quase desistindo. Já estava desacreditado de cursos porque as pessoas não entregam o que prometiam. Era muita enrolação. Meu Deus, mas amigo, só tenho a agradecer a Deus por ter encontrado você. Juarez, você me deu norte. Cara, muito obrigado. Deus te abençoe, sempre com muita saúde e tudo que você precisar.
Hoje estou estruturado minha empresa Jacons KINAI, necessários para trabalhar nos mais variados tipos de nicho. Estou focado nos produtos. Aqui não vou falar o produto que ele vai vender, porque não vou prejudicar ele. Tem fornecedor bom e vou precisar mais ainda da sua ajuda, pois eu vou fazer dentro do RP, aqui o RP que ele usa, integrado no Mercado Livre. Estou literalmente começando do zero, quero chegar no Platinum em 90 dias. Tenho uma equipe de tantas pessoas, eu espero que você seja a quarta pessoa. Você já faz parte desde o começo, mas eu estou falando sério. Vou abrir contagem após a primeira venda. Estou focado, full time. Deus abençoe seu dia. Muito obrigado, atenciosamente. Esse aqui é mais um amigo. Esse é mais um aluno que agora é mais um grande amigo. Sempre vou tentar levar conteúdo de relevância, para que você consiga ter informação precisa para fazer o seu trabalho bem feito e acontecer isso que está acontecendo com esses vendedores. Então, voltando para o vídeo. Muito cuidado quando alguém falar para você, ó, minha margem é 10%, abaixo disso eu não vendo, pode ser certeza. Primeiro que, na verdade, a margem não vai ser 10%. O cara vai trabalhar com que margem que essa pessoa vai trabalhar? Se é um cara inteligente, um cara que vende muito, a margem dele vai ser qual? Aquela que vai trazer para ele em reais o maior valor, o maior número. Se ele vender com uma margem de 1% e sobrar 1 milhão na mão dele, ele vai vender com 1%. Se ele puder vender com 200%, ele vai vender com 200%. É assim que funciona. Você encontra a sua margem, como eu vou mostrar agora na tela do computador. Então assista até o final, muito importante, um dos vídeos mais importantes que eu fiz aqui no canal, que eu estou dando conteúdo desse tipo de fonte aqui para o pessoal. Quero que todo mundo veja e compartilhe para que mais pessoas tenham essas informações e principalmente façam da forma correta, para que você consiga vender muito e com muito lucro dentro do Mercado Livre. Mas lucro, para falar, você tem que falar de preço de venda, custos, e custos ninguém mostra aqui, ninguém mostra uma nota fiscal de compra. Você não vai mostrar o seu fornecedor de verdade, você não vai mostrar quanto você paga, porque geralmente você não vai querer criar concorrente. Vamos para o computador ver isso com dados. Para provar que eu estou falando sempre com dados, eu vou pegar aqui no Mercado Livre esse tênis Olímpicos Atomos. Esse tênis vende muito. Ao invés de eu entrar aqui buscando informação item a item, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou entrar direto no meu robô. Se você não conhece, eu tenho um robô que chama Wiser Robô. Esse robô ele busca dados do Mercado Livre e traz informação já precisa para o vendedor, já resumida, para ele tomar decisão. Meus vendedores usam esse robô o tempo todo. Vou clicar aqui, o robô vai entrar no Mercado Livre, puxar todas as informações, vou fazer o download e já vou abrir a planilha pronta para a gente já começar a fazer a análise dos dados. Já estou aqui com o arquivo aberto, todos os anúncios, todos os dados. Eu deixei em amarelo, já fica mais fácil, que eu identifiquei para mostrar para você a diferença quando você fala de margem. Eu tenho a relação de melhores vendedores, eu sei se os vendedores são mais Platinum, Gold, Líder, eu sei o preço mínimo, médio, máximo, eu sei se vende mais no Full, no Coleta, se vende no Clássico, no Premium. Eu tenho a relação de palavras mais utilizadas nos títulos, tem todas as informações. Mas o que a gente vai ver aqui, isso aí você vê no canal, você pode dar uma olhadinha aí, você vai encontrar essas informações. O mais importante é essa informação que eu tenho aqui, que é a faixa de preço. Quando você está falando de margem, você vai falar de preço de venda. Aqui eu tenho, ó, todas as faixas de preço que eu fui classificando, 110 a 120 reais, porque eu vi que o menor preço é 118, o maior preço é 246 e o preço médio é 173. Então, vou fazer um estudo em cima dos preços para demonstrar que você não pode utilizar uma margem absoluta que alguém fala para você na internet, que você vai cometer um grande erro. De 110 a 120 tem um anúncio só, tem um vendedor, e esse vendedor conseguiu 29% das vendas, quase 30%. Ou seja, ele está nadando de braçada sozinho aí. Depois tem 120 a 130, vou indo pelas margens aqui, vou indo pelas faixas de preço e encontrei uma faixa de preço 160 a 170 que dá 31%. Ou seja, essa aqui é a faixa de preço que os consumidores mais compram. E nessa faixa tem 9 anúncios aqui. Depois tem uma faixa de preço 170 a 180, que eu marquei com amarelo também, que eu vou estudar ela. Porque tem 14 concorrentes aqui, 14 anúncios. E vendeu para 12% dos compradores. Então essas duas faixas de preço são interessantes. Essa aqui é muito boa, porque tem um só nadando sozinho aqui. E aqui eu tenho 14 concorrentes disputando com a terceira melhor faixa de preço. Eu já identifiquei aqui os anúncios. São esses dois anúncios, ó. 174, 174,29 mil peças, mais de 1.000. 118,74, mais 5.000. Vou jogar isso aqui numa outra planilha para a gente fazer contas com dados para comprovar o que eu estou falando, que isso é muito sério, muito grave que o pessoal está fazendo usando essas planilhas do Mr. Magoo. Mr. Magoo é esse senhorzinho aqui, é um desenho muito antigo em que esse senhor era quase completamente cego. Então ele se metia em muitas enrascadas, mas no final das contas ele conseguia se safar. Por que eu falo que é uma planilha de Mr. Magoo? Porque você tem poucas variáveis, a pessoa não enxerga a fundo o que está acontecendo aqui. Como eles fazem? Geralmente é assim. Esse produto está sendo vendido nesse preço. O Mercado Livre cobra 14% de tarifa no clássico. Então, nessa planilha que você vai receber, você vai fazer download, tem várias por aí, você vai fazer o seguinte, você vai pôr 14% e vai dar quanto você vai pagar de tarifa. Depois o frete você tem que colocar. O frete aqui para mim seria R$ 27,45. Esse frete você tem que pegar no site, sempre.
Nunca use planilha que traz o frete automático para você, porque no Mercado Livre você vai ter fretes diferentes para o mesmo produto, em anúncios diferentes. Fique atento, já vi vendedor perder 17 mil reais e ir para o ralo por causa de frete. E por isso que eu estou falando muito, tome muito cuidado com essas planilhas. Depois, preço de compra. Esse produto, o preço de compra dele é mais ou menos R$ 85. Aqui tem informações que você tem que saber. Você tem que saber custos. Aqui o pessoal coloca preço de compra. Na verdade, não seria preço de compra, seria seu custo final. No mínimo, para você aprender essa parte de custos, você tem que ter estudado, você tem que procurar um curso que fale sobre isso. Eu estudei muito, estudei contabilidade, fiz administração, fiz engenharia, fiz pós-graduação em MBA, em gestão empresarial, sempre tive aulas de matérias de custo e precificação. Por isso que eu conheço bem esse assunto. Aqui vou colocar o preço de compra. Vou fazer exatamente o que o pessoal faz na internet. Depois, o pessoal pede para você colocar os seus impostos, quanto você paga de imposto. Então, o Simples Nacional aqui, 4%. Você pagaria tudo isso aqui para vender, ou seja, R$ 143,82. Se você subtrair 174 menos 143, sobrou da sua mão, em teoria, aqui R$ 30, certo? 30,47. Isso é o que o pessoal chama de lucro, quando na realidade isso aqui não é lucro. Isso aqui se chama margem de contribuição. Você só tem lucro no final do mês quando você faz sua apuração, no final do ano quando você apura o resultado. Se a sua somatória da sua margem de contribuição, do que sobrou aqui para você em reais de cada vez na somatória, for maior que todas as suas despesas daquele período, você teve lucro positivo. Se for menor, você teve lucro negativo. Vou falar até a nomenclatura correta para quem estiver assistindo aí perceber que eu não estou falando besteira. Isso aqui não é lucro. Quando eu falo lucro para vocês, isso aqui é errado. É margem de contribuição. Vai contribuir para você ter lucro positivo ou negativo no final do exercício. Que comumente o pessoal fala lucro negativo como prejuízo. Mas eu vou deixar igualzinho o que o pessoal faz. Portanto, nesse exemplo aqui, você teria 17% de margem de lucro, que o pessoal fala aí. Acima dos 10 que eles orientam, acima dos 15, aqui está ótimo. Esse cara faz 100 vendas em média desse produto, desse par de tênis. Logo, se ele faz 100 vendas, vezes 174, a receita dele, o total vendido é 17.429. E a margem bruta, quanto sobrou na quantidade, se ele vendeu 100, 100 vezes 30, vai dar 3.046. Seria isso aqui a conta que esse pessoal ensina quando você faz download, resumidamente, dessas planilhas para você trabalhar. Só que isso aqui é um grande perigo. Por quê? Vou te dar um exemplo. Você vende tênis. Você acha que em 100 pares não vai ter devolução? Isso é uma variável. Que não vai ter devolução, ninguém comprou errado, maior ou menor? Acontece muito. Então vamos fazer o seguinte. Então vamos fazer um caso real aqui. Você vendeu 100, teve 5 devoluções. Acontece? Acontece até mais. Então 5 de 100 vai dar 5%. O que esse pessoal que nem imaginava, que nem fala que tem devolução, vai falar para você nesse momento agora? Poxa, mas então isso aqui é prejuízo. Você tem que jogar isso aonde? No seu preço de venda. Logo, você tem que aumentar 5% do seu preço de venda. Veja como são as coisas. No momento que você faz a planilha, ninguém fala de devolução para você. Aí você tomou um prejuízo porque teve a devolução. Aí o que eles vão falar? Para você reajustar seu preço. Por isso que eu falo a planilha do Mr. Magoo. Em vez de você ver tudo o que vai acontecer, você vai fazendo e vai no meio do caminho encontrando um monte de pedra. E dependendo do tamanho dessa pedra, você pode levar um grande tombo, né? Por isso tem que ficar muito atento. Aqui ninguém fala devolução, de repente você percebeu que agora tem devolução. Essa é uma das variáveis que você tem no meio do caminho, devolução. E como esse pessoal faz? Ele faz o seguinte: 5 vezes 174 dá 871. Então eles falam que você teve de devolução R$ 871. E eles falam que isso aqui é um prejuízo, você tem que tirar desse valor aqui, esses 871. Pronto, já não é mais 17. Já mudou a figura. Mas eu nem vou entrar fundo aqui porque é o seguinte: devolução não é desse jeito que você trata. Devolução não é uma venda ao contrário. Desse jeito você está falando que a devolução é uma venda ao contrário. Quando na verdade não é. Devolução você tem que fazer outro tipo de conta para você encontrar o valor correto de cada venda que está te retornando. Devolução nunca faça isso aqui. Você vai ter que encontrar o custo real. Mas aqui o pessoal vai falar para você: poxa, agora se teve devolução, é prejuízo. Vamos botar esses 5, senão aqui vai ser 12. Então vou jogar esses 5 no preço de venda. 5% em cima de 174, seu preço de venda vai ser 183. Ah, e não cometa um grande erro. Em outro tipo de planilha que o pessoal usa muito também é o quê? Você colocar o seu custo, o seu preço de compra, que eles falam na verdade, depois vir colocando o seu imposto, o percentual de tarifa, o valor do frete, somar tudo e jogar um markup em cima para encontrar um preço de venda. Isso é uma coisa, sabe quem pode fazer isso? Só a Petrobras, porque ela tem um monopólio, ela coloca o preço que ela quiser. Quando você vai fazer preço de venda e você tem concorrentes, já tem um mercado pré-estabelecido e você vai ter que se adequar a esse mercado aqui, ó, essas faixas de preço. Por isso que não adianta você pôr seu custo e jogar a margem que você quer ter. Você vai ter que ver aonde você vai se encaixar melhor.
qual que é a faixa de preço que eu tenho mais chance de vender, que eu tenho menos concorrência, ou que eu tenho mais chance de vender, ou que tem mais compradores. Aí você vai encaixar seus anúncios, seus produtos nessas faixas de preço. Você procura dados, transforma em informação para depois tomar decisão. Se você segue essas planilhas, toda vez que você vai errar, ou você vai pegar uma planilha que você começa com um custo, depois jogando uma margem que você deseja, ou você vai fazer a precificação faltando informação, e aí no meio do caminho você vai perceber que tem outras coisas que você não sabia, e aí você tem que ajustar o preço. Então você descobriu que agora 5% está tomando prejuízo. Você vai repassar para continuar com sua margem. Você vai vir aqui, fez o seu preço de venda a 183, que é 5% acima de 174. A 183, o que vai acontecer? Você mudou de faixa de preço. Tinha a faixa de preço de 170 a 180, de 160 a 170 e de 180 a 190. Essas 3 faixas de preço estavam lá. E cada uma delas absorve uma parte de demanda de compradores. Essa faixa aqui, que é de 170 a 180, 12% dos compradores. Essa faixa mais disputada aqui foi a que vendeu mais, com 31% dos compradores. E quando você colocou o seu preço de compra a 183, porque alguém falou que, opa, agora tem devolução, você não viu isso? O Mr. Magoo não enxergava. O que aconteceu? Você realinhou seu preço, entrou numa outra faixa que é muito menor, que é 20 vezes menor do que essa. E isso é uma pequena parte que eu estou mostrando para você para abrir a sua mente. É isso que é o meu propósito, mostrar para você que existem coisas que a gente não sabe e outros vendedores sabem. Por isso que eles estão sempre na frente. Por isso que no Instagram você vê vendedor o tempo todo ativando full, fazendo venda, 100 vendas por dia, os caras crescendo muito. Vamos lá. A 174, a margem de 17%, você faz 100 vendas e sobra na sua mão R$ 3.046. Agora vamos fazer a conta inversa. Vamos fazer o seguinte, e ao invés de a gente jogar o preço aqui, a devolução, e se a gente baixar o preço e entrar nessa faixa de mercado aqui? Então, a R$ 165 tem 2,5 vezes mais compradores comprando. Se eu multiplicar 100 por 2,5, vai dar 250 vendas que eu poderia fazer. Nesse caso aqui, então, 14% seria da margem. Além disso, você poderia fazer 250 vendas e depois sobraria 5.712,50 de sua mão. Está arredondado aqui sem os centavos. E se você subisse para 183, vamos voltar no que estava aqui, 174,29, e você fazia 100 vendas. Vamos voltar. E agora, se a gente subir para 183, então 183, só que tem um problema. Só que nessa faixa de preço, são 20 vezes menos compradores consumindo. Nesse caso, 100 dividido por 20, 5. Poderia fazer 5 vendas no mês. Por isso, a minha margem ia aumentar 21%, a venda em quantidade iria cair, e o valor da margem bruta em reais iria cair também. Veja como que é interessante. Por isso que você não pode ir pegando variáveis que você não enxerga e colocando no seu preço. Você tem que identificar todas para fazer o seu preço certo. E às vezes você tem que ver se vale a pena você absorver ou não no seu preço de venda. Tudo isso é tema de estudo aprofundado para você entender aonde você vende mais e aonde sobra mais reais. Por quê? O que é importante? Você ter 21% de margem e sobrar 188 reais no seu bolso, ou você ter 14% de margem, bem menos, e sobrar 5 mil. O que te importa é isso aqui, ó, que sobra em reais. A margem percentual, quando alguém fala 15, 10, ele não fala para você o custo dele, ele não fala imposto que ele paga, nunca use isso como guia, é apenas um parâmetro. Se você está fazendo 14%, você está fazendo mais que a poupança, fazendo mais que qualquer fundo de investimento. Nesse caso, vale a pena. É isso que acontece com os vendedores do Mercado Livre. Eles ganham muito mais do que deixando dinheiro parado. Por isso que eles vendem lá e vendem bastante. Mas quem vende bastante com retorno, com lucro, é aquele que sabe vender, principalmente aquele que sabe controlar a operação. Quando você aprende a fazer esse tipo de coisa, esse tipo de análise, encontrar dados, transformar em informação, você sai desse Mr. Magoo aqui e você vira esse aqui, o que enxerga o dinheiro. Se você vira um vendedor ágil, você entende o que está acontecendo e aí fica muito mais fácil de você tomar as suas decisões. Mas isso foi só simulações para você entender. O que eu queria deixar bem claro, quando você usa planilhas de outras pessoas, você corre um sério risco, porque eles cometem erros, ou às vezes fazem de propósito, não te falam nada. Vou te dar mais um exemplo. A mesma pessoa que fala para você fazer esse tipo de coisa, ele fala para você fazer um ads, uma publicidade de crescimento de 30%. O que vai acontecer? Se você não colocou no seu preço de venda, você já está tomando prejuízo. Não precisa nem fechar o final do mês, você já está com prejuízo. A mesma pessoa que ensina você a fazer preço desse jeito, te ensina a fazer um ads de 30%. Por isso que a pessoa acaba tomando prejuízo. Falta de informação. O próprio Sebrae fala muito isso. A maioria das empresas quebram por quê? Por falta de informação. Por isso você tem que entrar a fundo no assunto, entender, saber todas as variáveis que compõem cada operação que você está trabalhando, que aí você não vai correr risco. Aí você vai ser um vendedor ágil, vai ser aqui como o nosso Mr. Magoo. Vai pôr o óculos, vai enxergar bem, vai vender com lucro,
vai chegar no final da operação sorrindo feliz porque você vendeu muito e ganhou muito dinheiro. E é isso que eu desejo que aconteça na sua conta. Por isso eu faço o máximo pelos vendedores que fazem meu curso e principalmente fazem minha consultoria, dar o máximo de informação, mas informação baseada nessas pessoas que eu falei para você, em pessoas que sabem o que estão falando, em pessoas que passaram anos da vida criando tese, discutindo, encontrando soluções. Mas o mais importante, a margem não é o vendedor que decide. A margem quem vai definir vão ser duas variáveis, dois agentes. O seu comprador, se ele comprar muito bem, e principalmente o mercado. O mercado vai dizer se ele absorve a esse preço, a esse, a esse. Se o seu comprador comprar num preço muito menor, sua margem vai ser maior. Se o mercado estiver disposto a pagar mais, você vai poder aumentar sua margem. Então a margem funciona sempre em relação aos seus custos, principalmente o seu custo final, que você vai ver também como CMV, custo da mercadoria vendida. Isso aqui vai fazer muita diferença no final. Essas variáveis fazem com que você tenha uma margem maior ou menor, mas o que importa é isso aqui. A melhor margem que você pode ter é aquela que te sobra em reais o maior valor possível. Isso que vale a pena. Quanto sobra em reais? Sobrou mais aqui, então essa margem é melhor que eu tenho nesse momento. E você sempre presta atenção. Posso mudar meu preço? Se eu mudar, eu vou ser afetado? Poxa, vou mudar e vou ser afetado porque aqui tem menos compradores. Aí você vê se faz sentido você repassar ou não. Senão você corre o risco de fazer operações, aqui como nosso Mr. Magoo, sem enxergar um monte de coisa, no meio do caminho ter problemas. Seja ágil, busque informação que você vai estar sempre à frente. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, compartilhe com o pessoal que geralmente que está nos grupos de WhatsApp aí, para que todo mundo tenha mais informação e faça as coisas da forma certa. Se você precisar, tem os cursos, vou deixar o link na descrição. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E se você estiver querendo escalar suas vendas, é só chamar para nossa consultoria que a gente vai para cima e a gente vai fazer sua conta vender muito. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.